Olá, hoje nós vamos falar sobre o cultivo da bananeira, uma aula introdutória sobre essa cultura que nós vamos começar a estudar na disciplina de fruticultura do curso técnico em agricultura integrado ao ensino médio do IFTM Campus Ituiutaba. Bom, a classificação botânica da bananeira, ela é da classe das monocotiledôneas, da ordem das Icitamina, família Musaceae, nome científico aí é o gênero da musa, né? As espécies mais cultivadas é a musa cuminata cola e a musa balbisiana cola. Os nomes populares é banana e o centro de origem provavelmente na Ásia. As principais partes da bananeira é o sistema radicular, o caule subterrâneo, que é chamado de rizoma, muito característico de monocotiledôneas, de algumas espécies de monocotiledôneas. A parte que sustenta o cacho ali, os frutos, né, na verdade, é um pseudocaule formado aí pelas bainhas foliares das folhas. É constituído também das folhas e do cacho, que é dividido em pedúnculo, que é a parte onde estão inseridas as flores femininas, que depois, por partenocarpia, vão gerar os frutos, e os raques e coração. No coração é a parte da inflorescência masculina. Nessa imagem é possível verificar com mais detalhes, né? Aqui é o raques feminino, onde fica inserida as flores femininas, que depois vão desenvolver e formar os frutos. O engás, os raques, o raques masculino, onde fica a parte das flores masculinas, e tudo formando aí o engás, ok? Aqui mostrando as raízes, o rizoma, que é o caule subterrâneo, o pseudocaule, que é formado pelas bainhas das folhas da bananeira, uma monocotiledônea, né? Se é possível você identificar todas as características de monocotiledônea, raiz aí em forma de cabeleira, fasciculada, né? Folhas estreitas e com nervuras paralelas, a presença das bainhas envolvendo no caule verdadeiro, essas bainhas elas envolvem aqui o rizoma. Os frutos de banana, eles se originam das flores localizadas na inflorescência feminina. O coração da bananeira é a estrutura que compreende a inflorescência masculina. Quando você vê aquela parte meio arroxeada na planta, é a inflorescência masculina, chamada de coração, de imbigo da bananeira em algumas regiões. Quando você está usando a banana na alimentação, você já percebeu aqueles pontinhos pretos no interior do fruto? Então, aquilo ali são resquícios dos óvulos que não foram fecundados. Por quê? Porque os frutos de banana, eles são formados por flores aí femininas não fecundadas, tá? É capaz, então, essas flores gerar frutos sem a fecundação de seus ovários não fecundados formando frutos, que são aí reunidos em cachos, né? Esse fruto, então, ele é classificado como partenocárpico. Flores não fecundadas, ovários não fecundados, originando frutos, né? Partenocarpia é o desenvolvimento sem que haja fecundação do ovário. E como não há fecundação, não há formação de sementes. Por isso que a gente só vê esses pontinhos pretos, que são aí os resquícios do ovário que não foram fecundados. Por que a bananeira utilizada nos cultivos não produz sementes? Bom, provavelmente porque ao longo das centenas de anos, né, do homem utilizando a banana na alimentação, ele foi selecionando os materiais que eram nativos, né, que não apresentavam sementes. Como a multiplicação se dá de forma vegetativa, foram feitas seleção ao longo dos anos, né, que nós usamos a banana de forma comestível, e por isso que o material hoje utilizado ele não apresenta formação de sementes. O que são aquelas linhas que a gente vê quando descasca a banana para alimentação? Aquelas linhas laterais do fruto são os resquícios dos vasos condutores que estavam nutrindo esses frutos durante o processo de enchimento do fruto, tá? A bananeira, então, é uma planta tipicamente de regiões úmidas e é um vegetal herbáceo completo, né? Pois apresenta raiz, tronco, folhas, flores, frutos e sementes.
No caso das sementes, quando ocorre a fecundação. No caso dos materiais que nós usamos na alimentação, não ocorre fecundação. São frutos partenocárpicos, ok? Mas tem lá o ovário, só não ocorre a fecundação. O tronco, ele é representado pelo rizoma, que é um conjunto de bainhas das folhas e do pseudocal. Entretanto, no linguajar popular, esse é chamado de tronco, aquela parte que sustenta ali, que você vê fora do solo, a gente comumente observa e chama de tronco, tá? Mas, na verdade, é um conjunto de bainhas que estão envolvidas ali, e elas, na verdade, estão ligadas lá no rizoma, né? Originam no rizoma e formam o pseudocal. A multiplicação da bananeira se dá naturalmente no campo por via vegetativa, por emissão de novos rebentos, chamados de filhos. Mas essa produção de mudas pode ser feita também por cultura de tecidos, que nós vamos estudar em algumas outras aulas, com mais detalhes como se dá essa cultura de tecido, que é tirar células do meristema apical, como da parte do coração da bananeira, aqui é a parte ali onde tem as flores masculinas, e colocar em meio de cultura própria, para o desenvolvimento dessas células, que vai dar origem a pequenas plântulas, que depois vão ser colocadas em substrato próprio, para obter mudas de alta sanidade, né, sem presença de nenhuma contaminação por micro-organismo e nem por pragas. Aí mostrando as mudas já em desenvolvimento, em substrato, em casos de vegetação. Essa micropropagação consiste em produção de milhares de clones de uma planta a partir de uma única célula somática vegetal, a partir de um pequeno pedaço de célula vegetal, tá? Essas células somáticas, né, elas são qualquer células responsáveis pela formação de diferentes órgãos e tecidos vegetais. Então, de um tecido, por exemplo, do coração da bananeira, consegue formar uma planta inteira, ok? As mudas convencionais. Essas mudas são as mais usadas para o início aí de um novo pomar de bananeira. A finalidade o ideal é ter mudas originárias de viveristas idôneos, cuja finalidade exclusiva desse viver é a produção de mudas de boa qualidade. Mas o que muito acontece é o início de um novo pomar com mudas advindas de pomares comerciais. Caso a opção seja por produzir a muda, essa deve sofrer um processo de saneamento e seleção, bem como apresentar um peso não inferior a 2 kg, devendo os rizomas originarem-se de plantas sadias e com alta vitalidade, aparência normal e que não estejam contaminados aí por doenças e também nem por pragas como o leque da bananeira. O bananal, selecionado para fornecer mudas diretamente para o plantio, não deve ter mistura de variedades, ou seja, se você vai começar um pomar da variedade maçã, você deve coletar mudas aí de um pomar que seja só maçã, para evitar aí, muitas variedades misturadas que depois pode aí, prejudicar a organização da colheita e de venda. Claro que um produtor ele vai ter diferentes talhões com variedades escolhidas aí para o seu cultivo, mas dentro do talhão é importante se manter aí a homogeneidade da variedade cultivada. As mudas convencionais devem ser bem vigorosas, né, quando forem utilizadas, e ter de 60 a 1,50 m, tá, de altura. 60 centímetros até 150 centímetros de altura. Terem folhas estreitas, aí as de folhas estreitas são chamadas de chifrinho, chifre ou chifrão, ou as folhas mais largas, que são plantas adultas. Também pode se utilizar para iniciar um cultivo pedaços de rizoma, as mudas chamadas de guarda-chuva, ou muda que nós vamos verificar aqui nessa ilustração. Aqui temos os diferentes tipos de muda. Nessa primeira imagem, a é a muda micropropagada que eu mostrei para vocês, que é originária de cultivo de cultura de tecidos, né, que obtém mudas de alta sanidade, ideal para começar um pomar com boa qualidade. A imagem aí B é a muda do tipo chifre, é uma muda maior, né, 1,150 m, né. A C é tipo chifrinho, a D, a D é tipo chifrinho, né,
Essa é a chifrão, chifre e chifrinho, pelo tamanho, tá bom? A chifrão é maior. A chifre é a intermediária e chifrinho a menorzinha. Essas são mudas que são produzidas vegetativamente através do rizoma de uma planta cultivada. A E aqui é o rizoma de uma planta adulta, que também vai ter brotação aqui lateral. A F é um rizoma com um filho aderido, que vai desenvolver e vai formar outra muda. Essa G aqui é um pedaço do rizoma e H é a muda do tipo guarda-chuva, sendo que as melhores para ser utilizadas são essas 4 primeiras. A bananeira, como todas as plantas, tem um ciclo de vida definido. Bom, quando a gente fala do ciclo da cultura, se vocês se perguntarem, a bananeira é de ciclo anual ou é uma cultura perene? Bom, se a gente considerar que cada planta dá apenas um cacho de frutos, ela poderia ser considerada uma cultura anual. Só que depois que você faz o plantio de uma área, você não faz o replantio no ano seguinte. A cultura ela vai ser mantida com os seus descendentes, os filhos, os netos, né, assim dizendo. Dessa forma, considerando o ciclo da cultura, da produção de um cacho, ela é uma cultura anual. Mas com relação à necessidade de replantio, ela é uma cultura perene. Você vai ficar anos, depois que você fazer o primeiro plantio, colhendo naquela mesma área, sem necessidade de replantar, porque vai ter a produção vegetativa de mudas, ok? A fase de geração de novas mudas, né, ela começa ali de brotação do rizoma de novas mudas. Com o crescimento dessa brotação, a formação, à medida que a planta está produzindo um cacho, ela também está produzindo em mudas que vão desenvolver ali a partir do seu rizoma. É um processo contínuo e dinâmico. A bananeira ela apresenta sempre ao seu redor, em condições normais, outras bananeiras em diversos estágios de desenvolvimento. Filhos, netos, né, que são originados do rizoma da filha, né, que a gente já vai mostrar esse esquema. Dessa forma, se não tiver um manejo, você vai formar uma grande torceira de descendentes ali daquela bananeira. Mas para os cultivos comerciais, a gente vai estudar que não é adequado deixar todas as mudas desenvolvendo ali. Precisa fazer um desbaste. A gente vai estudar isso nas aulas. Hoje vamos falar bem por cima, mas nas aulas das próximas semanas nós vamos estudar isso. Numa produção comercial, nós devemos deixar a mãe, que está com o cacho em desenvolvimento, um filho e um neto, tá? Botanicamente, as torceiras de bananeira são formadas por rebentos que constituem primeira, segunda e terceira geração da muda original, que recebem esses nomes. Aqui nós temos uma ilustração, como se fosse um corte transversal, aqui a gente olhando de cima, os descendentes, certo? Nós temos a mãe, do rizoma da mãe, que gerando 3 filhos, gera até mais, né? Mas nessa ilustração que está mostrando 3. Essas mudas filhas vão originar dos seus rizomas outras mudas, que vão ser neto dessa planta mais velha aqui da touceira. Quando colher essa bananeira, quem vai passar a ser a dominante vai ser a mais velha. Em uma lavoura comercial, a gente não deixa todos esses filhos, a gente escolhe o local em que você deseja que o pomar desenvolva, por exemplo, quer que cresça aqui para essa região, o movimento do pomar. Então, eu vou desbastar essas outras aqui. E à medida que essa aqui eu colhi o fruto, essa próxima vai se tornar a mãe dessa touceira. E o neto vai ser o filho, e ele vai produzir outra brotação, outra muda, que vai ser neto dessa, e assim de forma consecutiva. A mãe, então, é a planta mais velha da touceira, que pode estar em fase vegetativa ou já ter alcançado a sua inflorescência ou estar com um cacho completamente formado ou está em formação. Ela perde a dominação mãe após a colheita. Colheu, quem vai tomar o seu lugar vai ser o filho aí que estava na área. O filho é qualquer rebento originário ali do rizoma, das gemas que estão no rizoma da planta, tá? Localizada, então, essas gemas no rizoma da planta mãe. E o neto é todo qualquer rebento originário de um filho. Os irmãos são todos que se originam do mesmo rizoma. Nessa imagem aqui, ó, todos que são originados do mesmo rizoma,
são chamados de irmãos. Como eu disse, numa lavoura comercial, a gente deixa apenas um filho, um neto, e a mãe, que é a planta mais velha. Então, a família é esse conjunto de plantas aí com os rizomas interligados, formados por filhos, netos e mãe, né? Assim dizendo, de uma forma bem, uso bem popular aí no campo. Mostrando aqui essa foto, o filho desenvolvendo aqui desse filho vai originar outra muda, e assim deixa 3 gerações quando você faz a poda de desbaste, certo? As raízes da bananeira, elas são fasciculadas, né? Elas é uma planta monocotiledônea. Em toda a extensão da superfície externa das raízes se encontram radicelas, que assemelham-se a cabeleiras, responsáveis pela absorção de água e nutrientes. A avaliação do sistema radicular de diferentes variedades mostrou a existência de raízes primárias, secundárias e terciárias. A questão da profundidade dessas raízes, elas localizam-se aí nas camadas mais superiores do solo, de comprimento variável, podendo atingir de 5 a 10 metros em sentido, num sentido aí horizontal no solo, né? Em geral, 70% das raízes se encontra a 20 centímetros de profundidade. Então, esses 5 a 10 metros, pessoal, é horizontalmente, não em profundidade. Em profundidade, a maioria das raízes estão aí nos 20 primeiros centímetros do solo. O rizoma da bananeira é a estrutura de formato esférico que desenvolve no solo, de onde saem as folhas, né? E as novas plantas, as gemas ali, onde vai ter a produção das mudas, os filhos, né? E também na parte inferior do desenvolvimento aí das raízes. O rizoma é o caule verdadeiro das plantas, que você pode ver nessa imagem aqui. É o caule verdadeiro, que fica de forma subterrânea. Essa parte inicial aqui, a gente nem não vê o rizoma, porque ele está envolvido pelas bainhas das folhas, né, que formam aí o pseudocaule. Nessa imagem, a gente vê aqui a planta mãe, né, e alguns filhos de diferentes idades, inclusive um mais brotadinho, mais jovem aqui. O que ocorre com o rizoma quando a planta se aproxima da fase de florescimento? À medida que a planta se aproxima da fase de florescimento, a parte central do rizoma começa a necrosar, da base para o ápice, um fenômeno que inativa as raízes mais basais e limita a emissão de novos rebentos. Então, com o amadurecimento do cacho, toda a parte aérea inicia um processo de degeneração, de morte, né, que culmina na secagem total do tecido. Então, a bananeira, produzir uma vez, ela já naturalmente começa um processo natural de senescência, de morte. As folhas. As folhas da bananeira é formada por 4 partes. A bainha, que forma o pseudocaule, o pseudopecíolo, a nervura central e o limbo foliar. O pseudopecíolo da folha da bananeira começa na região úquea ali do corte, que eu já vou mostrar mais com detalhes para vocês. A produção de folhas da bananeira compreende o período em que se estende do plantio até o florescimento. Depois que ela floresce, ela não vai produzir novas folhas. Onde se originou... só para falar, pessoal, o pseudopecíolo, deixa eu ver uma imagem aqui que facilita para vocês verem. Ele vai iniciar o pseudopecíolo aqui, ó, nesse local de inserção. Quando você corta, ele tem o formato de um U, tá? E o restante é bainha, limbo foliar e a nervura central, ok? Onde originou a bananeira e quais espécies participaram da sua evolução? Então, de acordo com os estudos, a bananeira ela tem centro de origem, onde tem sua diversidade genética, no sudoeste do continente asiático. E as espécies que participaram da sua evolução seriam a Musa cuminata cola e a Musa balbisiana cola. Aqui, grupos genômicos. O que é grupo genômico em bananeira? Grupo genômico é a expressão empregada na abordagem da nomenclatura de bananeira para designar combinação específica entre números básicos de cromossomos da espécie. A Musa cuminata, azão, e a Musa balbisiana, bezão. O que é subgrupo da bananeira?
A bananeira, é um termo utilizado para abranger, né, o subgrupo é usado para abranger um conjunto de cultivares originados por mutações do mesmo genótipo. Nós temos principalmente aí o subgrupo Cavendish, Gros Michel, Prata, Terra e Figo. Os cultivares tradicionais de bananeira apresentam níveis cromossômicos de tri- e tetraploides, respectivamente, com 22, 33 e 44 cromossomos, em combinações variadas de genomas das espécies Musa cuminata com Musa bobbiesiana. Esses cultivares diferenciam das espécies silvestres devido à presença de genes responsáveis pela partenocarpia, que é a geração de frutos sem sementes, onde origina aí frutos sem a fecundação do ovário. A evolução da bananeira ocorreu em 4 etapas. Cruzamento entre Musa cuminata com Musa bobbiesiana, formando indivíduos AB. Ocorrência de partenocarpia por mutação dos indivíduos AA e AB. Gametas femininos não produzidos de indivíduos AA e BB, partenocarpos, recebendo pólen de A ou B na formação de triploides, o AAA e AAB e ABB. Cruzamentos envolvendo gametas masculinos haploides e femininos triploides, com a formação de indivíduos aí tetraploides, formando AAA, AAB, AABB e ABBB. Dessa forma, existem cultivares dos seguintes grupos genômicos: AA, AB, AAA, AAB, ABB, AAAA, AAB, e o AABB e o ABBB, ok? Os principais cultivares de banana plantadas no Brasil. Temos aí um diploide, que é o AA, o ouro, né? A nanica é um tetraploide, nanicão, grandinine, maçã, insori, prata, pacovan, pratanã, terra, dangola, figo. E a do Iacé, né, que é o IC2, que é um tetraploide. Temos outras, mas esses aí destacando, importantes aí no cultivo do Brasil, no nosso território nacional. Fatores que devem ser considerados na escolha de um cultivar. Se tem aceitação do consumidor. Por exemplo, nós temos muita comercialização aí da banana maçã, da prata, da nanica, nanicão, banana figo, da banana da terra. Então, são aí cultivares muito apreciados pelo consumidor. Se atendeu esse primeiro parâmetro, vai para a produtividade. É muito produtiva? Tem boa produção aí de frutos? Outro fator, resistência a pragas e doenças. Nós temos materiais que são resistentes, por exemplo, a cigatoca negra, ao mal do Panamá, que são doenças aí bem sérias. E se for uma região que tem muita ocorrência, por exemplo, do mal do Panamá, então evitar plantar materiais muito sensíveis, como a maçã, que é muito sensível ao mal do Panamá, e optar por materiais mais resistentes, como a nanica, a nanicão. O porte mais baixo, né, para facilitar o corte, tolerância à seca e ao frio, mas banana, gente, não pode ser plantada em áreas com incidência ou risco de geada, tá bom? A cultura não resiste a essas incidências. As cultivares mais utilizadas, mais exportadas do Brasil para algumas regiões do mundo é do subgrupo Cavendish, que englobam aí a grandinine, a nanica e a nanicão. O Brasil, esses dados de 2015, né, é o quarto maior produtor de banana, com produção aí de cerca de 7 milhões de toneladas, e o Brasil aí tem muito espaço para crescer, com boas características climáticas e boa adaptação desse material da bananeira aqui no Brasil, né? A banana é cultivada em mais de 125 países que se dedicam ao cultivo no mundo. Em alguns deles, a atividade se destaca como uma das principais fontes de arrecadação e geração de renda. O continente asiático ele lidera a produção dessa fruta, com 58% do volume produzido no mundo, e o continente americano vem em segundo lugar, onde 25%, com 25%, sendo a América do Sul com 17%, a América Central com 8%, e o continente africano em terceiro lugar, com 14%. Mostrando o Brasil aí, nesses dados da FAO de 2013, como
o quarto colocado na produção mundial. A banana se destaca na primeira posição de ranking mundial das frutas, com produção aí de 106,5 milhões de toneladas por ano, sendo que no Brasil, em 2014, se produziu 7 milhões de toneladas e participou aí com quase 7% do total produzido no mundo. O cultivo da banana tem expandido muito na maioria dos países nas últimas 3 décadas, né, passando de produção de 35 milhões de toneladas em 78 para 106 em 2011. Isso é possível graças ao uso intensivo de tecnologia para melhoramento de materiais que são resistentes a doenças e pragas e materiais aí melhorados com maior produtividade. A Índia, ela vem liderando, né, a produção de banana no ranking mundial, sendo responsável sozinha por 28,1%, segundo dados de 2013. A China com 10% em segundo lugar, Filipinas com 8,6%, Equador com 7%, Brasil com 6,9%. Esses dados de 2013, aí o Brasil estava em quarto. Agora, esses outros dados aqui de 2014, o Brasil já estava em quinto lugar, né? Aqui vem a produção de banana no mundo, né? Dados de 2014. O cultivo da banana no mundo, nas últimas 5 safras, o maior rendimento médio por área foi na Nicarágua, com um rendimento de 55 toneladas por hectare, praticamente 3 vezes maior que a média mundial, que é 19 toneladas por hectare. Portanto, os maiores produtores não são necessariamente os que têm maiores ganhos por área cultivada, tá? Isso está relacionado com a questão de área cultivada. A banana é a segunda fruta mais consumida no mundo, ficando aí com uma média de 11,4 quilos por habitante ano, sendo que tem alguns países que se usa muito banana e outros menos, né? Perdendo apenas para a laranja, que tem um consumo aí de 12,2 quilos por habitante ano. O continente americano é o maior consumidor, com a média de 15, no continente americano, 15,2 quilos por habitante ano. Na América do Sul, a média é 20 quilos por habitante ano. Na América Central, 13,9 quilos por habitante ano. Dados da FAO de 2013. Dentro das frutas para consumo in natura, comercializados nos principais centros aí mundiais, a banana apresenta o maior movimento financeiro, depois seguido pela uva, pela maçã e pela laranja. Aí um cultivo comercial de banana, um pomar aí novo, né? Vocês veem que não tem aí a formação das touceiras, porque é um plantio novo. Nas condições de clima do Brasil, né, com temperatura, umidade relativa, precipitação e insolação, favorece muito o cultivo da banana no nosso país, em praticamente todas as regiões do Brasil, que não tenham climas aí muito frios em algumas épocas do ano, né? Nós tivemos um rendimento médio, nesses dados aí de 2013, de 14,2 toneladas por hectare. Em comparação com os estados das safras, em comparação com os resultados da safra anterior, segundo esses dados do IBGE de 2014, teve um decréscimo de área colhida, um acréscimo de produção e um acréscimo no rendimento. Aqui nós temos aí produção brasileira, com dados do levantamento sistemático de produção agrícola, né? Mostrando a safra de 2013 e 2014. Com área plantada, área colhida e rendimento. Vem aqui o rendimento, praticamente não alterou, os quilos por hectare, né? Área colhida, uma pequena diferença. Área plantada se manteve com uma pequena diferença. E a produção teve um acréscimo. Os melhores rendimentos da bananeira por hectare é no Distrito Federal, com a média aí de 29,5 toneladas por hectare. Depois vem o Rio Grande do Norte, com 27,7 toneladas por hectare. Seguindo pelo Paraná, com 23,9 toneladas por hectare. Santa Catarina, 23,3 toneladas por hectare, dando aí uma média nacional de 14,2, onde soma as médias estaduais e dividem pelo número de estados avaliados. Esses dados aqui de previsão, né? A exportação brasileira ela tem tido
algumas alterações ao longo desses anos, né? Os números aí do ano de 2012, as exportações brasileiras somaram 95,7 mil toneladas e geraram um montante de 35,4 milhões de dólares, diminuindo 13,1% e 9,8% em relação a 2001, tendo aí diminuição tanto nas toneladas como no montante gerado. Esses números são consequência de uma aquisição menor de frutas nos mercados uruguaio, argentino, alemão e Reino Unido nesse ano, de 2000, que foi base aí de 2012, né? Uma peculiaridade das exportações brasileiras é que os estados do Sul e do Sudeste destinam suas produções principalmente para os mercados argentinos e uruguaios, já o Rio Grande do Norte e Ceará para os mercados europeus, principalmente Alemanha, Reino Unido, Espanha e Holanda. Esses mercados são mais seguros, garantem ao setor melhores resultados financeiros. Isso aqui é a foto de um livro, né, de produção aí de banana, mostrando aí os principais estados produtores: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Pará, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Paraná e Goiás. Aqui no nosso estado, né, de Minas Gerais, mostrando os dados de produção por regiões do nosso estado, pelas mesorregiões. Triângulo Mineiro, 6,3%. Sul de Minas, 19%. Falando aí das maiores, né? Norte de Minas, 50% de tudo que é produzido no nosso estado. Região Central, 6,6%. Rio Doce, 5,6%. O Vale do Jequitinhonha e Mucuri, 4,2%. Zona da Mata, 6%. Alto Paranaíba, 1%. Noroeste, 1,1%. As características que fazem a banana ser tão consumida é por ser uma fruta de bom sabor, né, uma textura macia, fácil de ser consumida e os custos baratos, bem acessível a qualquer classe, muito acessível às classes sociais diferentes de diferentes países. Então, esse sabor é suave, baixa acidez, permite várias combinações, preparação de bolos, uso in natura, aliado com outros alimentos, né? Então, tem uma ampla forma de utilizar a banana. E ele apresenta um riquíssimo valor nutricional, muito rico aí em fibras, em sódio, em potássio. Tem um valor energético aí para uma quantidade de 100 gramas de 98 calorias, mas depende muito da variedade que a gente está falando. Por exemplo, maçã, a prata, a nanica, nanicão tem diferentes valores calóricos, porque tem diferentes quantidades aí de açúcar. A banana, quando escurece, você corta ela para fazer uma salada, e ela tem aquele escurecimento, faz mal para a saúde? O que isso ocorre? O que pode ser feito para mudar? Bom, pessoal, de forma geral, isso é uma reação natural da fruta com contato com o oxigênio. Quando a banana apresenta na sua composição um enzima que se chama polifenol-oxidase, essa enzima, quando entra em contato com o ar, ela vai desencadear uma reação química que leva ao aparecimento dessa coloração escura. Só que não faz nada mal, não tem problema para a saúde. Mas para evitar, porque às vezes fica com um aspecto ruim, deve-se pingar, né, gotas de limão, que vão parar essa reação, que vão cessar a atividade dessa enzima e vão garantir aí que os frutos possam ser armazenados e não apresente esse escurecimento. Essa imagem, nós temos aí um fruto que apresentou fecundação do ovário, né? Não é um fruto partenocárpico, que tem esses materiais no centro de pesquisa e também no centro de origem da banana. Só que quando você olha esse fruto onde desenvolveu as sementes, pouco sobra para alimentação. Por isso também esses frutos partenocárpicos são tão importantes e que foram de forma aí sendo escolhidos ao longo dos anos por nós humanos para ser consumidos, os que não têm semente. Bom, nós finalizamos então a nossa primeira aula sobre esse tema, né, de cultivo da bananeira, uma parte introdutória, e fico à disposição para dúvidas.